Ok. Pessoal, olha o nosso tema de hoje, cânon das Escrituras. Por que eu falei que é notícias ruins, né? Na verdade não é notícia ruim não, mas essa aula de cânon das Escrituras, ela é uma aula muito densa. É uma aula muito densa. Foi um dos temas, eu não digo mais difíceis que eu peguei no seminário, mas foi um dos que eu precisei mais quebrar a cabeça. No sentido de observar cada ponto e ter atenção e olhar cada pressuposto ali direitinho, sabe? E eu quebrei também muita cabeça para poder montar a aula de hoje. E ela ficou gigante. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas eu gostaria, vamos ver. Mas eu quebrei a cabeça para ficar de uma forma que a gente entendesse, né? Mas ela vai continuar densa. Por que ela vai continuar densa? Porque eu vou trazer muito fato histórico aqui. Tá? Muito fato histórico. E eu gostaria da sua paciência, tá? E do seu esforço. Esforço para você ir construindo cada tijolinho. E aí, no final, a gente pode refletir sobre. Tá? Eu gosto quando vocês participam, eu gosto quando vocês fazem perguntas, e perguntas pontuais, elas podem ser feitas a todo momento. Só que sabe aquela pergunta super complexa, de 4 linhas, talvez não seja o melhor momento você falar no meio da explicação. Porque pode ser que ela vai ser respondida logo à frente. Ou então, você pode anotar e mandar, né, para mim, e a gente também pode refletir sobre ela. Daqui 2 aulas a gente vai ter perguntas e respostas. Eu gostaria muito de contar com a participação dos irmãos nesse sentido. Eu já tenho recebido algumas perguntas, tá, durante as semanas, perguntas que os irmãos fazem aí na hora da aula e às vezes não dá para responder e eles mandam para mim, outras que eles pensam durante a semana. Você pode fazer isso, eu te incentivo a fazer isso. Tá? E peço a sua paciência, a sua disposição para que a gente consiga ir tijolinho por tijolinho aqui nesse tema. Eu quero falar sobre cânon das Escrituras, especificamente focando mais, né, no Antigo Testamento. Então, eu vou falar tanto do cânon como nós temos nossa Bíblia, está aí, e também vou falar do cânon da Igreja Romana. Por que eles se diferem? E isso vai demorar e dar um trabalhão. Mas eu acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser. Vocês acham que a gente vai conseguir? Tomara, né? Vamos lá então. Vamos lá. Cânon das Escrituras, esse é o nosso tema. Cânon é uma palavrinha que significa literalmente aquilo que está ali, ó, medida, regra, norma. Refere-se à lista de livros estabelecidos para fazer parte da Escritura. Então, o cânon nada mais é do que, literalmente, uma palavra, né, derivada do hebraico, que significa vara de medir. Então, eles estavam precisando lá montar as estruturas do templo, né, o tabernáculo e tudo mais, e eles pegavam o que para medir? Um cânon, uma vara, uma régua, uma regra. Essa é a origem da palavra. O significado que ficou para nós é esse ali, regra. No grego, é uma palavra que está lá, que é a cânonos, ou cânonis, com i. Lá em Gálatas 6:16, Paulo diz sobre a regra que dita a vida de uma pessoa, e a palavra lá é cânonis. Então é exatamente esse o sentido do termo. E na teologia, tá? No sentido teológico, essa palavra cânon, ela ficou conhecida para delimitar, para designar os livros normativos. Os livros que iriam compor a Bíblia, os livros inspirados. Então, sempre quando você ouve cânon, você lembra, cânon é uma palavra que significa vara, regra, ok? E no sentido teológico ficou para designar os livros que estariam compondo a Bíblia. Então, se alguém te fala assim, Fábio, o livro de Jeremias é um livro canônico, o que você responderia? Sim. Você fala assim, o livro de Macabeus é um livro canônico, o que você responderia? Não, aí agora cria um mundo, porque é o que a gente vai explicar. Por que é e por que não é? Né? Mas, primeira coisa aí, significado da palavra. Segunda coisa sobre cânon, eu vou precisar ser um pouco mais rápido em alguns pontos, outros eu vou um pouco mais devagar, se você está achando muito rápido, você fala comigo. Mas, um outro ponto importantíssimo, isso aqui é importantíssimo, se a gente não entender aqui, a gente não sai do lugar, tá?
Quando a gente fala sobre cânon das Escrituras, sobre os livros que compõem a Bíblia, a gente entende o seguinte princípio: a inspiração determina o cânon. Tem que entender isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque desde lá do início, quando a igreja começou a ter livros normativos para ela, o povo de Deus, a igreja primitiva, o povo de Deus no Antigo Testamento, a igreja primitiva no Novo Testamento, surgiram-se dúvidas neles, a respeito dos escritos que seriam norma para a vida. E aí a seguinte pergunta foi levantada: como saber quais livros devem ser considerados canônicos? Essa foi uma pergunta que não surgiu no século XXI, tá? A igreja não está aí há 10 anos, não, está há muito mais tempo. E lá atrás as pessoas começaram a ter essa dúvida: como que a gente vai saber qual livro tem que estar? Qual a gente tem que guiar a nossa vida? Como que a gente vai saber? E então, um princípio importantíssimo que foi construído desde lá atrás, com base nas Escrituras, foi esse: a inspiração é a única garantia da canonicidade do texto. Essa é a grande pressuposição dos crentes conservadores bíblicos ao longo da história. Vamos relembrar? O que é inspiração? Me ajuda. O que é inspiração? Teve várias aulas disso. Várias, 2. Vamos lá, contribuam. Deus sopra o quê? A palavra dele. Aí Deus sopra a palavra dele e o vento escreve a palavra? Como é que é? Vai, gente. Deus sopra a palavra e homens escrevem. Homens inspirados por Deus. De modo que o conteúdo, o material escrito, é a própria palavra de Deus, sem desconsiderar a ação do homem. Então, inspiração, ou seja, livros escritos como palavra de Deus, são a única garantia de canonicidade do texto. Você vai falar: pastor Jonatas, mas a gente não tem vários outros princípios de canonicidade? Eu vou falar assim: temos. Mas o mais importante e o principal é esse: a pergunta do povo de Deus, a pergunta da igreja é: qual livro é inspirado? Essa é a pergunta. Porque se um livro é inspirado, ele vai estar dentro da Bíblia. Se ele não é inspirado, ele não vai estar. Então é a única pergunta que interessa. É a pedra de toque. Então, desde lá atrás, os teólogos, olhando a Escritura, o testemunho que a Escritura dá, e olhando aquilo que era a necessidade do povo, disse assim: a gente precisa da palavra de Deus. Então, o que é palavra de Deus? A gente guia a nossa vida com relação a isso. E o que não é, a gente não guia. Esse é um princípio. Então, vamos entender isso, deixar bem estabelecido. Então, para que tenhamos um número limitado desses escritos, a inspiração ela deve ser a palavra final. Como eu disse, a pedra de toque é aquilo que separa. Aquilo que separa um livro do outro é se ele é dado por Deus. Aí você deve estar se fazendo uma pergunta, antes desse ponto. Aí você deve estar se fazendo uma pergunta: tá, pastor Jones, a inspiração é o que determina o cânon. E como que a gente vai saber que um livro é inspirado? É isso aqui que a gente está construindo. Tá? A gente vai responder isso logo, logo. Mas é verdade também, como eu coloquei ali no último ponto, que muitos têm feito tentativas, que muitos têm feito tentativas de achar uma base para um cânon a parte da inspiração. Eu trouxe aqui para os irmãos estarem cientes. Tem gente que diz assim: olha, para estar um livro num cânon, a coisa mais importante é a idade dos escritos. Ou seja, se um escrito é antigo e eu consigo provar que ele é antigo, então ele tem que estar no cânon, ele tem que estar na Bíblia. Mas não é isso, necessariamente. Por exemplo, teve coisas que Deus deu a Moisés que ele falou: é para o povo fazer imediatamente. Teve coisas que foram dadas lá no Novo Testamento, a Paulo, a Pedro, que eles escreveram naquele tempo e aquilo já ficou normativo para a igreja. Tem coisas que foram dadas a Jeremias, por exemplo, que imediatamente já se concretizaram na vida do povo. Então, não necessariamente um escrito ele precisa ter muita antiguidade para estar na Bíblia. O que ele precisa? Ele precisa ser palavra de Deus.
Então, não é um argumento que teólogos tentando verter, tentando torcer, né, os livros bíblicos tentaram levantar, mas que não se sobressai. Sim. Eu vou falar deles. É verdade. Mateus falou sobre o livro das guerras de Israel, que é um livro antigo, mas não entra no cânon. É um bom exemplo. Outro ponto, eles falaram assim, não, a gente tem que determinar o cânon se o livro foi escrito na língua hebraica. Só que teve livro que não foi escrito no hebraico. A maioria do Antigo Testamento foi, mas teve livro que foi escrito no aramaico, por exemplo, no Antigo Testamento. Partes de Daniel. E então a gente não vai aceitar? Não é só a língua que importa. Outros falavam assim, tem que ter conformidade com a Torá. Aí você pensa, faz sentido. Sim, gente, é óbvio que tem que ter conformidade com o ensino bíblico. Mas não é isso que determina também. Por quê? Porque existiram outros livros que tinham conformidade com a Torá. Como a própria Bíblia cita, a gente citou, né, o livro das guerras do Senhor, o livro do justo, o livro de Gade, do vidente, de Natã, o vidente, e por aí vai. Livros que estavam em concordância ali, mas que também não entraram. Então, não é só estar em concordância. Por fim, falaram assim, o valor religioso do escrito. Se o povo de Deus via um valor naquilo, aquilo também tem que ser usado. Não necessariamente. É claro que isso é importante também, o uso das pessoas, mas isso não determina todas as coisas. Isso não determina todas as coisas. Novamente, o ponto é inspiração. Se o livro é dado por Deus, ele entra na Bíblia. Se não é dado por Deus, ele não entra na Bíblia. E todas essas coisas também importam, mas não são a primeira coisa. A inspiração determina o cânon, essa é a primeira coisa. Outro ponto, né, que nos ajuda também a entender a inspiração é o fato de que a inspiração que garante e determina a canonicidade do escrito refere-se à discussão sobre quem tem autoridade para designar a canonicidade de um texto. Isso aqui é muito importante. Quando estamos falando de inspiração e de cânon, a gente tem que levantar uma pergunta, que é a seguinte: quem tem autoridade de dizer o que é e o que não é? Isso aqui é essencial. Por quê? Porque no catolicismo romano, sempre foi a igreja quem teve essa prerrogativa. Então, dessa forma, é a igreja quem garante o cânon. Então, não é incomum você ver um católico falar assim, é a igreja que cria a Bíblia. Tá? Não é incomum você ouvir falar isso. É a igreja que cria a Bíblia. Por quê? Porque é a igreja que tem a prerrogativa de autorizar o livro. Pois cabe à igreja dizer se um livro é inspirado ou não. Assim, a base de autoridade do livro se emana da igreja. Aí você vai falar assim, faz sentido, tá, mas cuidado. Cuidado, por quê? Porque no protestantismo, irmãos, especialmente no reformado, quando eu falo reformado aqui, é aquilo que veio da reforma mesmo, isso que eu estou querendo dizer, a interpretação é bem diferente. Não é a igreja, olha como é que é importante isso. Não é a igreja quem determina se um escrito é canônico ou não, mas é o próprio escrito. É ele quem impõe a sua canonicidade e cabe à igreja tão somente reconhecer. Então, o protestante, ou seja, você, não vai falar assim, é a igreja que cria a Bíblia. Você vai falar assim, é a Bíblia que cria a igreja. É a palavra de Deus que cria a igreja. A palavra de Deus, aplicada ao coração das pessoas, é que as transforma e as reúne em um povo. É isso que o protestante vai dizer. E depois disso, com a iluminação do Espírito Santo, o povo de Deus reconhece aquilo que foi dado por Deus. Entende? Sim, existe o papel da igreja, ele é importante, mas não é a igreja, em primeiro lugar, que determina o que entra ou não. É o próprio escrito. No sentido de, se o escrito é palavra de Deus, ele entra. Se ele não é palavra de Deus, ele não entra. Estão entendendo isso? Sim ou não? Isso aqui, se a gente não conseguir passar daqui, eu vou parar a aula e vamos ficar mais tempo, porque senão não tem outra parte. Fala, Paulo.
Tô até medo do Paulo, meu Deus. Seja breve. Sim, essa relação de autoridade, por exemplo, assim, você vê na história da igreja, a igreja tomando atitudes erradas. Sim. Se ela tem autoridade sobre o que é escrito, então isso você mostra que o escrito é falho, teve falhas durante isso. Então a questão da autoridade resolve tudo aí. Sim. Então, na lógica protestante, o que acontece? É o escrito que tem autoridade sobre a igreja. É por isso que nós dizemos que a Bíblia governa a igreja. E o Senhor governa através da Escritura. Obviamente que é a palavra dele. É por isso que a gente coloca autoridade na palavra. É por isso que a gente fala assim, ó, vamos voltar para a palavra. Porque isso aqui é a nossa autoridade de fé e prática. Por fim, último ponto para resumir. É a inspiração que determina a canonicidade do Escrito Sagrado. É palavra de Deus? Está dentro. Não é palavra de Deus? Está fora. Entendemos isso? Sim ou não? Pessoal do fundão, galera do fundão. O pessoal está fazendo bolinha de papel, jogando nos amigos. Olha lá, tchá, tchá. Rodrigo, para de jogar bolinha de papel nos outros aí, cara. Ok. Entendemos isso. Agora, tá bom, pastor Jonas, entendi. E como que eu vou saber qual livro é inspirado e qual não é? Agora é o momento. Vamos lá. Agora é o momento. Paciência comigo agora. Textos grandes, muita história, muito nome que talvez você não vai saber, vai ser a primeira vez que você vai ouvir. Eu vou tentar explicar o máximo, só que eu também me dispus de um recurso. Eu coloquei 2 artigos no material escrito, que eu vou passar para vocês e eu quero que vocês leiam. Aí você vai saber tudo sobre cânon, você vai conseguir dar aulas sobre isso, fazer cursos na internet, vender e me dar uma porcentagem. Tá? Então, qualquer coisa você vai ter o material lá. Como que eu vou saber que o livro é inspirado ou não? Como é que eu vou saber esse negócio? Vamos lá então. Como que foi feito o cânon protestante do Antigo Testamento? Lembra, a gente está na parte 1, vamos focar mais no Antigo Testamento. O Novo Testamento é um outro mundo. Vamos lá, por partes. Como que foi feito? Origem. Olha lá. O cânon protestante do Antigo Testamento, composto pelos 39 livros relacionados acima, que eu não relacionei, oh meu Deus, mas você acredita, você tem que saber pelo menos isso. A musiquinha da Ana Paula Valadão está comigo até hoje. Ensina a criança que ela nunca esquece. Minha mãe me ensinou aquilo, eu nunca esqueço. Às vezes eu estou precisando abrir ali um livro meio difícil, sabe? Abacuque, aí eu vou... Gênesis do Levi... Aí vai fazendo... Então grava essa música, ela é muito importante. Se você é mais antigo, bota lá no YouTube, você vai ver. O cânon protestante do Antigo Testamento, composto pelos 39 livros, é exatamente igual ao cânon hebraico massorético. Então você fala assim, pastor Jonas, de onde que vem o nosso Antigo Testamento? De onde que vem? De onde que ele surgiu? Origem, cânon hebraico massorético. O cânon hebraico massorético é a Bíblia hebraica em sua forma definitiva, vocalizada e acentuada pelos massoretas. A ordem dos livros, entretanto, segue a Vulgata e a Septuaginta. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que o nosso Antigo Testamento, irmãos, ele veio da Bíblia hebraica. Copia e cola. Está lá. Se for comprar uma Bíblia um dia em hebraico, você vai ver que está os mesmos livros. Tá? Os mesmos livros. Com ordem diferente e, às vezes, junção diferente. Às vezes, eles juntam livros. Tipo, a gente tem primeiro e segundo livro de Samuel, Reis e tal. Eles juntam, né? Tem outras junções também que eu vou falar aqui, mas os livros, o conteúdo é igual. E eu falei aqui do cânon massorético. O que é o massorético? Eu acho que eu botei aqui. Ah, tá. Então não vou precisar explicar pela minha cabeça. Melhor. E o que é o cânon massorético? O que são os massoretas? Os massoretas eram judeus estudiosos que se dedicavam à tarefa de guardar a tradição oral. Massora, é por isso que chama massorético. Guardar a tradição oral. Da vocalização e acentuação correta do texto. Deixa eu explicar um negócio para vocês. O hebraico, lá atrás, aquele hebraico antigo, ele foi escrito só consoante. Só consoante, sabe? Imagina você pegar um texto e só ter consoante no texto. Não, é dificílimo de ler. Dificílimo de ler. Então, por exemplo, você pega o nome de Deus em hebraico, só são consoantes. Lá atrás, né? Antiguidade. É Yud, Re, Vav, Re. São 4 consoantes. Você pegar Shalom, são 3 consoantes. Shin, Lamed e Men.
o que seria um SH, um L e um M. O judeu, antigamente, ele olhava para aquela palavra e ele já sabia. Só que passou o tempo. Cativeiro babilônico, cativeiro assírio. E o povo vai, e o povo volta. Aí quando o povo volta, crianças, os jovens, as pessoas que não tinham aquele contato lá atrás, como é que eles iam ler o consonantal, né? Só as consoantes? Precisou-se ter uma ajuda. Colocar vogais, sinais vocálicos no texto, acentuações para que as pessoas conseguissem ler. E é por isso que surgiu o texto massorético. Estão entendendo isso? Então, se você pega uma Bíblia hebraica hoje, ela é cheia de pontinho. É porque eu não trouxe aqui, eu tenho uma lá em casa. Ela é cheia de pontinho. Ela tem uns tracinhos em cima da palavra. Tem uns tracinhos em cima da palavra. Tem uns pontinhos embaixo. Aquilo são vogais. Aquilo são acentuações, tipo o nosso acento agudo, circunflexo, sabe? E para ajudar a pessoa a ler. Então, no Shalom, por exemplo, que eu falei que são 3 consoantes, embaixo do Shin vai ter um A, um traço. Do lado do L, que é o Lamed, vai ter um O. E no final vai ter um M. Aí você fala, Shalom. Ah, agora eu entendi. Então, o Massoreta, ele faz isso no texto. Tá? O Massoreta, ele faz isso. É o que eu estou explicando ali. À medida que um sistema de vocalização foi sendo desenvolvido, entre 500 e 900 anos antes, né, de Cristo, o texto consonantal que receberam dos soferins, o que são os soferins? Ordem dos escribas que originou-se com Esdras e que se estendeu até 200 anos antes, cuja função era preservar o puro texto bíblico. Então, antes era esse texto, né, foi sendo cuidadosamente vocalizado e acentuado, e é por isso que gerou o texto massorético. Estão entendendo isso? Tá lembrando aí? Massorético, soferim, vai guardando. Vai guardando. Tá. E o que é esse cânon massorético? Vamos lá. Olha só, importantíssimo isso aqui. O que é o cânon massorético? Embora o conteúdo do cânon protestante, tá, seja o mesmo do cânon hebraico que eu acabei de falar, a divisão e a ordem dos livros são diferentes. Então, eis a divisão e ordem do cânon hebraico. Muito interessante isso aqui. Olha aí como é que eu coloquei. São 3 grandes partes. Primeiro, Pentateuco, é a Torá. Tá? Segunda grande parte são os profetas, são os Neviim. Terceira grande parte são os escritos, são os Ketuvim. Aí você pega T, Torá, N, Neviim, e K, Ketuvim, e vira Taná. Como se fosse Tanakh, mas eles não pronunciam esse K no final. E como você está aprendendo muito hebraico aqui nessa aula, você também não vai pronunciar. Né? Taná. Então, como que o judeu chama a Bíblia dele, a Bíblia hebraica? Taná. Taná. Feita da Torá, feita dos Neviim, são os profetas, e feita dos Ketuvim, que são os escritos. E o que tem em cada parte dessa? Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tranquilo? Todo mundo sabe? Alguém está pulando Levítico aí? Não? Então, beleza. Segunda parte, profetas. Aí eles dividem em 2. Os profetas anteriores. Olha lá, Josué. Está lá. Botam Josué nos profetas. Tá? Normalmente a gente enquadra Josué nos históricos. Mas eles botam lá nos profetas. Então tem Josué, Juízes. Aí, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Está lá. Eles também não fazem essa separação, né? Samuel é só um, Reis é só um. Mas a gente está colocando ali só para entendimento. E os profetas posteriores? Isaías, Jeremias, Ezequiel, os grandes, né? E os menores, 12. 12 profetas. Aí vem aquela cambada. Abacuque, Ageu, e vai, Sofonias, Malaquias, todo mundo. Depois, a última parte da Bíblia, os escritos. Os escritos são formados por poesia e sabedoria, Salmos, Provérbios e Jó. Os rolos, ou megilote. Você não pronuncia megilote, nem megilote. Por quê? Porque você está aprendendo hebraico. Então você pronuncia mehilot. É assim que você pronuncia, tá? Para não passar vergonha se for em Israel. Então, os rolos, ou o mehilot, que são lidos no ano litúrgico. Tá? Cantares é lido na Páscoa, Ruth no Pentecostes, Lamentações no 5º mês, né?
Eclesiastes na festa dos tabernáculos e Esté na festa do Purim, cada um com seu significado específico para determinada festa. E, por fim, os escritos terminam com os históricos, Daniel, Esdras, Neemias e 1ª e 2ª Crônicas. A Bíblia hebraica acaba com Crônicas. Tá? Acaba aquelas tantas de genealogia lá de Crônicas, aquele tanto de nome. A gente coloca Crônicas lá no meio, né? Porque a gente segue a ordem da Vulgata e da Septuaginta. Mas está aqui. O conteúdo é esse. Não mudou, o conteúdo é esse. Mesma Bíblia que os judeus tinham lá atrás, mesmo Antigo Testamento que nós temos agora. Tudo bem? Sim? Sim. Preciso ouvir a voz de vocês. Uma palavrinha sobre o cânon consonantal. A divisão e ordem dos livros no cânon hebraico, que é o consonantal, é aquele anterior, que só tinha consoantes, lembra que eu falei? Era a mesma, tá? Era a mesma. O número de livros, entretanto, era diferente. O conteúdo era o mesmo, igual, mas agrupado de modo a formar apenas 24 livros ou 22, dependendo da situação. Os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas eram unidos, formando apenas um livro cada, o que implica em 3 livros a menos em relação ao nosso cânon. Os 12 profetas menores eram agrupados em um só livro. Tá? Profetas menores. Joga todo mundo lá dentro. Então, são menos 11 livros. Esdras e Neemias formavam um só livro, o livro de Esdras. Tá? Então, é menos um livro. Então, no final disso aí, dá o quê? Dá 24. Aí fala, não, a Bíblia hebraica tem 24 livros, os protestantes têm 39. Mole, tranquilo, você já sabe explicar tudo. Vai lá no maçorético, quando você fala maçorético, soferim, merrilote, acabou. A pessoa não sabe mais nada, já viu que você sabe do assunto. Então, o cânon consonantal, irmãos, como foi lá na antiguidade, tá? Tem o mesmo conteúdo. O número era diferente. O cânon maçorético vem com os sinais vocais, com a vocalização, com a atualização da língua para a pessoa ler. Muda um pouquinho, o conteúdo continua sendo o mesmo, o número de livros, 24. É diferente do nosso, porque a gente segue a ordem da Septuaginta ou Vulgata Latina. A gente separa mais, mas não significa que o conteúdo é diferente. Por isso que nós podemos dizer que nós temos o mesmo cânon do Antigo Testamento, aceito pelos judeus, como Bíblia hebraica. Tá? Fala. Tudo errado, mentira. Brincadeira, tá certo. Mateus falou que a ordem dos livros tem a ver com a expectativa do povo, né? Eles terminavam em Crônicas porque estavam com aquela expectativa da volta do exílio. Estavam lá listando, né? E falaram, isso aqui um dia vai acabar, a gente aguarda o nosso Messias. A gente tem a ordem ali acabando em Malaquias, o último profeta, né? Também nesse sentido. É exatamente isso. A nossa organização da Bíblia é uma organização tópica. Né, por tópicos, por temas. Por isso que a gente acaba lá nos profetas, que está também profetizando, né, aquilo que vai chegar ali na frente. Aí logo depois tem Mateus. Eles não, eles colocam uma ordem mais de série de acontecimentos, de fazer sentido para a história daquele povo com relação ao exílio, com relação àquilo que eles passaram. Por isso que a ordem está daquele jeito. Eu acho que é interessante a gente estudar as ordens dos livros, tá? A gente aprende bem com aquele texto, né? Entendendo, por exemplo, eles liam Esté na festa do Purim. Por quê? Vai lá ler Esté que você vai ver por que eles liam na festa do Purim. Aquilo tem um significado, tem um sentido histórico e redentivo para aquele povo. Tudo bem, gente? Sim. Fala. Quando ele falou a respeito do retorno, que eles tinham a expectativa do retorno do cativeiro babilônico, você tem um livro de Neemias, tem um livro de Esdras, que é o retorno do cativeiro babilônico. Sim, sim. Mas o posicionamento de Crônicas é como se ele fosse o último histórico. Ele faz essa recapitulação. Entendeu? Não é necessariamente uma organização tópica, do sentido, nós voltamos do cativeiro babilônico. Mas quem voltou? Quais foram os nomes? Vamos listar aqui a genealogia. Quem foi que entrou? Quem foi que ficou?
Então, eles trazem isso para ter esse segmento mesmo. Eu vou falar disso um pouquinho ali na frente, tá? Mas não tá errado, não. Tudo bem, né? Agora a gente vai entrar no problema. Livros apócrifos. Meu Deus do céu. Quem sabe o que é um livro apócrifo? Fala. Não inspirados. Não precisa do microfone, não. Fala? São livros históricos. Alguém falou aqui alguma coisa? Não são canônicos. Que perfeita definição. Maravilhoso. O Sabedoria de Ben-Sirá, ele é apócrifo não é histórico. Pode não ser histórico, né? Mas no sentido de ter um valor histórico. Sim, Sandra? Ok, alguns sim, outros não vai ter tanto contrário, tá? Mas sim. Então, a gente pode dizer que um livro apócrifo é um livro que não está no cânon, ele não é canônico, ele não é um livro inspirado. Ele tem uma autoria duvidosa, tá? Ele tem um ensino duvidoso, pode ter, pode não ter também, mas no final das contas é que ele não faz parte do cânon, tá? Ele não faz parte do cânon. Normalmente, a Bíblia católica, a gente olha os livros lá e fala assim, livros apócrifos, eles não falam isso, eles falam deuterocanônicos. Ele não vai falar que um livro que está lá não veio da parte do Senhor, né? Aí eles falam deuterocanônicos, que significa foram aceitos no segundo cano, tá? Então tem um Antigo Testamento igual ao nosso e mais alguns. Aí eles dizem assim, isso aqui foi aceito depois, são deuterocanônicos. Mas não, no apócrifo não é que esse negócio não é importante. Mas livro apócrifo significa isso, tá? E aqui tem bastante coisa para a gente ver. O que eu quero que os irmãos já saibam? O cânon do Antigo Testamento, irmãos, ele fechou-se em cerca de 435 a.C. Tá? O último livro escrito provavelmente foi o de Malaquias. Continuou-se a escrever a história do povo judeu em livros como Macabeus. A gente vai ver uma citação desse livro maravilhoso. Mentira. Continuou-se a escrever a história em livros como Macabeus, mas esses livros jamais foram aceitos pelo povo judeu como inspirados. Isso aqui é importante. Então, aonde que o cânon fechou? Em Malaquias. Depois, teve livro escrito? Teve. Vários. E o que esses livros contavam? Os livros contavam a história do povo. Contava o que estava acontecendo no meio do povo, a cultura do povo judeu. Mas esses livros não foram aceitos como canônicos. Por quê? Na verdade, Israel tinha certeza de que desde os tempos de Malaquias não havia mais se levantado profeta com condições de trazer uma mensagem normativa. Lembra quando a gente fala do período intertestamentário entre Antigo e Novo Testamento, onde existia um vazio profético? A palavra do Senhor não era mais proferida com autoridade, no sentido de que alguém se levantava assim diz o Senhor. Não existiu. O povo estava sedento. Aí quando vem João Batista preparando o caminho para Jesus, ele se levanta e ele diz assim, assim diz o Senhor. Como é que é? Algo aconteceu. O Senhor visitou o seu povo. Alguém chegou, trazendo uma mensagem autoritativa, fechando o tempo dos profetas. João Batista. E ele diz, eu estou aqui para anunciar o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Quando João Batista surge, essa expectativa de 430 anos de silêncio profético, sendo bem específico, é cessada, é satisfeita nele. E ele diz assim, agora chegou a plenitude do tempo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhem para Cristo. Mas o Israel, o povo judeu, ele entendia isso. Não, nenhum profeta se levantou aqui no Antigo Testamento com autoridade igual a Malaquias. Então, acabou. Agora, olha que interessante, isso aqui é muito interessante. O próprio autor de 1 Macabeus, escrito em... Meu Deus, meu olho está... Eu estou ficando velho. 100 a.C., tem aqui. É que eu gosto de ver ali, mas tem aqui. Escrito em 100 a.C., declara, olha só, que todos estavam à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a respeito da terrível situação da nação. 1 Macabeus 4, 45, 46. Não faça seu devocional com base nessa passagem. Tá? Ele chegou a dizer, o autor de Macabeus, que fazia muito tempo que não se levantava um profeta, pois falou a respeito de um grande sofrimento, qual não tinha havido desde o dia em que não mais
aparecera um profeta no meio deles. 1 Macabeus 9, 27. Acabou ali, né? Olha só o que ele fala. O próprio livro de Macabeus dá esse testemunho. Não apareceu um profeta para falar da palavra de Deus. Desde Malaquias não apareceu. Né? A gente está aqui sofrendo, a gente está aqui numa crise e ninguém se levanta com palavra autoritativa. Isso é o próprio testemunho do livro apócrifo. Né? Tem mais. Joséfo, o maior historiador judeu do período, né, do qual nós temos relato e temos escrito de Flávio Joséfo, um judeu desse período, sem vergonha esse cara. Não vou contar a história dele, é porque me dá uma raiva toda vez que eu falo dele. Porque esse cara traiu o próprio povo, mas normalmente ninguém fala disso. Esquece isso que eu falei. Tá? Flávio Joséfo, o maior historiador judeu do período, que nasceu entre 37 e 38 depois de Cristo, disse que aqueles livros lá atrás, que continham a história dos judeus depois de Artaxerxes, um sucessor de Xerxes, um imperador ali, não foram julgados dignos de crédito. Isso é citação de Flávio Joséfo, 37 e 38 depois de Cristo. Porque não havia mais sucessão profética. Os judeus não aceitavam os apócrifos, pois criam que depois dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo havia se afastado de Israel. Então, no entendimento do povo, Deus falou até aquele momento ali, até eles. Então, eles fecham até a profecia de Malaquias. Acabou. Entendeu? Então, não tem mais. Por isso que o judeu só vai até Malaquias. Não, só falou até Malaquias. Está esperando o Messias até hoje. Pois eles não reconhecem o Novo Testamento, por motivos óbvios. Só aquele que se converte a crer em Cristo de verdade. Mas até ali falou, não, Deus não fala mais com Israel. Acabou aqui. Né? Acabou aqui. Isso é sobre livros apócrifos. Um outro ponto importante. Ainda devemos lembrar que não há qualquer citação do Novo Testamento com relação aos livros apócrifos. E não há registro de nenhuma divergência entre Jesus e os judeus com relação a quais livros eram normativos. Você vê Jesus arrumando confusão, brincadeira, confusão boa. Você vê Jesus corrigindo a confusão do povo em muitos sentidos. Em muitos. Mas você não vê ele falando que um livro não era e outro era. Ele fala da Torá, ele fala dos profetas, ele fala dos escritos. Os grandes grupos da Bíblia hebraica. Você não vê Jesus falando, aquele livro lá que vocês têm, aquilo lá não está certo. Não, não. Jesus cita salmos, cita passagens dos poéticos, cita passagens da lei, cita passagens dos históricos, cita eventos, cita momentos, personagens. Jesus compartilha daquele ambiente. Mas, no Novo Testamento, não há qualquer referência direta, citação a apócrifo, a Macabeus, Judite, Tobias, que a gente vai ver aqui depois. Não tem. Só vai até Malaquias. Estamos entendendo isso? Sim? Sim. Observação. Aí você... Observação. Que eu vi aqui, ó. Ah, a serpente, ó. Querendo pegar o professor. Mas isso aqui, estou orando todo dia. Estou jejuando ali, ó. Para não acontecer isso. Porque eu falei, não tem citação de apócrifo. Aí está ali, ó. Tem uma sim que eu sei. Olha lá. Observação. Observação. Tá? Judas 14, 15 cita primeiro o livro de Enoque. Eu falei, só tem pregação aqui, né? Mas não como escritura. Não há declaração assim diz a Escritura, ou como está escrito, assim diz o Senhor. Tá? Quanto aos apócrifos, Tobias, Judite, acréscimos a Esté, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, não há qualquer citação do Novo Testamento. Então, tem citação lá em Judas? A gente vai estudar Judas. 3 aulas só. Daqui 3 aulas. Tem. Enoque, livro apócrifo. Mas Judas não cita como escritura. Cita como Paulo cita os poetas gregos. Cita como as referências lá no Areópago. Como diziam os seus poetas, assim também vocês são geração. Cita sim. Quando toca o texto da Escritura, é inspirado por Deus. Mas não quer dizer que o livro foi inspirado. Estão entendendo? Então é nesse sentido. Ok, maravilha. Não tem como, estou brincando, fala rapidinho. Esse Enoque também não faz parte nem do Deuterocanônico. Não faz. Não sei. Eu não sei. Eu acho que não. Deixa eu ver, Deuterocanônico. Não vai ter, não. A gente vai ver. Tem Enoque, não. É um pseudepígrafo, é. Por que é um pseudepígrafo? Esse é um termo que diz assim. Pseudepígrafo, ele foi escrito depois
depois do que o evento aconteceu, muito tempo depois. Então, o livro de Enoque é datado do Novo Testamento. Aí um cara foi lá e escreveu o primeiro Enoque e falou, é Enoque, o 7º depois de Adão, lá no Gênesis. Não, o cara escreveu depois de Cristo. Então, chama de pseudepígrafo, foi escrito depois. Vamos seguir. Olha só isso aqui. Isso aqui é muito importante. Tudo é muito importante, né? Oh, meu Deus. Mas isso aqui é muito importante. É interessante observar que o próprio Jerônimo, quem é Jerônimo? Tradutor da Vulgata latina, que deu origem ao cânon católico, embora considerasse os livros apócrifos úteis para a edificação, não os tinha como canônico. Embora tendo traduzido outros livros não canônicos, ele escreveu isso ali, deveriam ser colocados entre os apócrifos, afirmando que não fazem parte do cânon do Antigo Testamento. Referindo-se ao livro da Sabedoria de Salomão e ao livro de Eclesiástico, ele diz, da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus, olha que legal, no culto público, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também sejam esses 2 livros úteis para a edificação do povo, mas não para receber, não para receber as doutrinas da igreja. Jerônimo, o cânon católico surge daqui. Jerônimo fala isso. Ele coloca como apêndice no livro. Ele fala assim, o povo judeu escreveu uns livros aqui, no período intertestamentário, aquele período depois de Malaquias até João Batista, o povo escreveu livros. Eu vou traduzir. São livros históricos, de valor histórico para o povo. Vou colocar no final. Mas não são para ditar a regra da igreja. Aí fala, como é que foi parar então lá? A gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ler, vai confusão, mas está aí, Jerônimo. Essa citação está lá no material, você pode consultar, aí você lê lá Jerônimo do latim, fica bem mais legal. O testemunho de Jesus e os apóstolos, isso aqui é o principal. Embora as evidências já mencionadas, tudo que eu falei aqui, seja importante, a principal testemunha do cânon protestante do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Jesus e os apóstolos não questionaram o cânon hebraico da época de Joséfo, né? Que a gente até leu aqui as coisas. Eles citaram cerca de 600 vezes, de modo autoritativo, incluindo praticamente todos os livros do cânon hebraico. Entretanto, não citam nenhuma vez os livros apócrifos. Pode-se concluir, então, que Jesus e os apóstolos deram o impramatur. Impramatur, quer dizer. Impramatur foi um termo que significava a declaração autoritativa da igreja para que um livro seja impresso. Então a igreja falou assim, eu estou dando o impramatur, pode imprimir o livro. Para nós, quem dá isso aí é o Cristo Jesus e os apóstolos do Novo Testamento. É ele que dá o livro, seja impresso, isso aqui pode imprimir porque isso aqui é a palavra de Deus. Então quem dá esse selo, né, do cânon hebraico é o próprio Cristo com seus apóstolos e, consequentemente, nós temos o cânon protestante. Entendemos isso, gente? Sim ou não? Sim. Ok? Ok. Então, tudo bem. Eu coloquei ali 600 vezes de citações, só que o tanto de alusão que tem é muita coisa. Os personagens, o ambiente que vem lá do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento está presente no Novo Testamento, em todas as partes. Então é isso sobre apócrifos e tal. Tudo bem? Agora eu tenho 10 minutos para falar sobre o incrível cânon católico. Meu Deus, vamos lá. Jonatas, entendi sobre o cânon protestante, da onde que ele veio, da história, referência, Flávio José, Jerônimo, não sei o que, apócrifos e tal. Ok. Mas então por que tem o cânon católico? Como é que foi feito? Da onde vem? Irmãos, sejam pacientes comigo, eu tenho 10 minutos para falar isso aqui, tá? Então a gente precisa ler os artigos que eu vou mandar essa semana, estudar um pouco mais, mas eu não vou falar em verdades aqui, espero, né? O cânon católico romano, né? Porque católico nós também somos, graças a Deus. O cânon católico romano do Antigo Testamento. Qual foi a sua origem? O cânon católico, composto pelos 39 livros encontrados no cânon protestante, acrescido das adições a Daniel e Esté, livros de Baruque, carta de Jeremias, 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico e Sabedoria, 3º e 4º Esdras e a oração de Manassés, são acrescentadas depois do Novo Testamento.
e origina-se da Vulgata Latina, que, por sua vez, provém da Septuaginta. Vários nomes, né? Mas é ali, tá isso aí. O cânon são os nossos 39, mais outros que foram acrescidos depois do Novo Testamento, provém da Vulgata, que provém da Septuaginta. Então, vamos ver rapidamente esses dois documentos. Septuaginta. O que é uma Septuaginta? O que é esse texto? A Septuaginta, irmãos, é a tradução dos livros judaicos para o grego. Tá? Pegou o Antigo Testamento e falou, como é que a gente vai ensinar hebraico para o povo? Não tem como. O que a gente precisa? Traduzir. Traduziram para o grego. Feita possivelmente sob o reinado de Ptolomeu Filadelfo, um ótimo nome para o seu filho, ou até mesmo em meados do século I. E por que a Septuaginta foi feita? Porque a Biblioteca de Alexandria, no Egito, solicitou. Então, tinha uma biblioteca grande e famosa. Essa biblioteca, os registros constam que ela tinha mais de 200 mil volumes. Mais de 200 mil volumes. Então, ela falou, a gente precisa ter um negócio desse aqui. Um texto da Bíblia hebraica. Solicitou. Pegaram a Bíblia hebraica, foram traduzir para o grego, que era falado na época, para constar na Biblioteca de Alexandria. Os tradutores não se limitaram, então, a traduzir somente os livros considerados canônicos pelos judeus. Eles traduziram os demais livros judaicos que estavam disponíveis. E, a julgar pelos manuscritos existentes, deram um arranjo tópico, como eu falei lá, os tópicos, os temas, na biblioteca judaica, na seguinte ordem. Então, rapidinho, só para a gente entender. Septuaginta, solicitado pela Biblioteca de Alexandria, no Egito, para traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Só que o pessoal que está traduzindo, e quem pediu a tradução, até nesse reinado desse rei aí, ou em meados do século I, ele não estava preocupado em traduzir só o que era considerado palavra de Deus para o judeu. O que eles fizeram? Eles falaram, não, vou traduzir os escritos judaicos. Então, eles pegaram tanto a Bíblia hebraica quanto os escritos do período intertestamentário. Falaram assim, está disponível, eu vou traduzir também. Qualquer coisa é valor histórico. Foi assim que pensaram. E aí traduziram lá, livros da lei, igualzinho, tá? Livro de história, aí já colocaram Josué na história, tá vendo? A gente viu que Josué lá na Bíblia hebraica estava em outro lugar. Estava os profetas, né? Colocou Josué na história, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que nesse sentido era chamado de 1º, 2º, 3º e 4º Reinados, mas era o mesmo conteúdo. 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Esdras, que foi o primeiro apócrifo, né? 2º Esdras, nesse caso. Neemias, na nossa Bíblia, Esdras, Neemias, né? Tobias, Judite e Esté. Botaram lá no livro histórico. Livros de poesia e sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Sabedoria de Salomão, Sabedoria de Siraque ou Eclesiástico. Nos livros proféticos, colocaram os profetas menores e maiores, né? Isaías, Jeremias, aí botaram Baruque, Lamentações, Epístola de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí Daniel incluirá a história da Susana, aqui, como nós estamos. Bel e o Dragão. Bel e o Dragão é um ótimo livro para você ler para o seu filho de noite. Você vai ver como é que é legal. E o Cântico dos Três Varões. O Cântico dos Três Varões. Aí eu coloquei aqui, irmãos, um comentário, que eu não vou ler aqui, porque senão eu vou perder mais tempo do que eu já não tenho, que é os manuscritos, os códices, como se chamam, que é o conjunto de livros dessa época. O que nós temos hoje são Códice Vaticano, Códice Sinaítico, Códice Alexandrino. Isso aqui é manuscritologia. Você vai estudar lá, você vai ver vários códices, conjuntos de livros. Aí você vai ver que um exclui um livro que é canônico para Roma, mas coloca outro. Um outro exclui um livro que estaria na Bíblia da Igreja Romana, mas que tirou. Então, você vai ter diferenças, né? Você vai ter diferença. O ponto é aquilo ali. Alguns desses livros foram escritos posteriormente em grego, possivelmente por judeus alexandrinos, e foram incluídos na Biblioteca Judaica de Alexandria, tais como 1º e 2º Esdras, adições a Esté, Sabedoria, Epístola de Jeremias. Mas nem sempre todos esses livros estão presentes nos manuscritos antigos da Septuaginta. Como eu disse, algum tira um, tira outro, depende ali do manuscrito, do códice, do conjunto que se pega. Mas são esses livros aqui, Septuaginta. Entendemos? Sim, ok.
O que nós podemos concluir disso tudo? Algo que eu já tenho falado, né? Quando eles foram fazer ali a Septuaginta, eles estavam copiando ela, os livros que não eram canônicos, né, para os judeus foram copiados também. Não tinha essa preocupação, não teve essa preocupação na Septuaginta com aquilo que é a palavra de Deus e que não é, aquilo que o judeu considera a palavra de Deus e não. Pegaram, os escritos estão aqui, foram escritos por esse povo, no sentido de, no meio desse povo, está relatando a história e a cultura desse povo, nós vamos colocar também. Né? Não teve essa preocupação. É um livro interessante, é um livro que pode ser importante, vamos colocá-lo. Essa foi a ideia da Septuaginta. Tá? Mesmo aqueles, né, que não tinham os demais livros judaicos como canônicos, certamente também copiavam os livros, não por considerados sagrados, mas apenas por serem lidos, porque eram livros interessantes. Agora, olha isso aqui. Mesmo pessoas bem-intencionadas, tá? É uma ponderação que a gente tem que fazer, podem ter sido levadas a rejeitar alguns livros canônicos ou aceitar outros como canônicos, não necessariamente por ignorância, mas também por ignorância, por má interpretação do cânon, por não entender aquilo que estava sendo feito. Tá? E convém sempre lembrar, meus irmãos, que embora o testemunho do Espírito Santo seja a principal regra de canonicidade, ou seja, o livro ser inspirado ou não, e isso ser testemunhado no coração daquele que crê, né? Embora essa seja a principal regra de canonicidade, ainda nós temos natureza pecaminosa. A gente ainda consegue resistir, a gente ainda consegue modular, colocar barreiras para as coisas. E no processo da história também não foi diferente. Por exemplo, Agostinho defendeu os livros apócrifos. E aí? Agostinho não era um bom teólogo? Era, mas tem os pés de barro, como eu e como você. Tem as suas deficiências. A doutrina reformada bebeu extraordinariamente de Agostinho. O cara contribuiu absurdo. Mas, por exemplo, foi um cara que, naquele momento histórico, defendeu livros apócrifos. Lutero teve dificuldade para aceitar Tiago. Por quê? Momento da época, né? História. Roma pregava uma justificação pelas obras. A Reforma deu um chute na porta e falou, é pela fé e pela fé somente. Aí Lutero orou Tiago e falou, isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar blade, ó. Pode botar para fora. Negócio de você justificado por obra, mostre suas obras e eu digo onde está sua fé. Venha não. Já estava no cativeiro há muito tempo. Estou brincando aqui só para os irmãos entenderem. Mas ele teve dificuldade. Então existe isso também. A gente tem que lidar com esse sentido da história, tudo bem? Vulgata, para a gente fechar. Tá? Vulgata. Eu falei que o cânon católico veio da Vulgata e a Vulgata veio da Septuaginta. Diferença da Vulgata e da Septuaginta. Vulgata foi a tradução feita para o latim e amplamente utilizada pela Igreja Católica. Septuaginta foi a tradução feita para o grego, encomendada pela Biblioteca de Alexandria, no Egito, lá onde Xerifarrim mora. Nosso querido que veio pregar aqui. Então, essa aí é a diferença. Como já foi mencionado, ao traduzir a Vulgata, o próprio Jerônimo, que foi o que traduziu a Vulgata, também incluiu alguns livros apócrifos. No entanto, ele não incluiu como canônico. Ele mesmo disse, tem escrito, que aqueles livros não eram canônicos. Né? Ele traduziu ali sobre a história do povo judeu, mas não era. Tá? No entanto, na Idade Média, a versão francamente utilizada foi a Vulgata. A partir dela, eu posso mandar depois, tá, se quiser, mas pode tirar foto também, se preferir. Na Idade Média, a versão mais utilizada foi a Vulgata. A partir dela e da Septuaginta foram feitas outras traduções, mas o que aconteceu? Multiplicando-se o erro, afastando-se cada vez mais a igreja da verdade, como aconteceu nesse período, tornou-se mais e mais difícil distinguir entre os livros que deveriam ser considerados canônicos ou não. Esses livros nunca foram amplamente aceitos. Isso aqui é importante. Os livros apócrifos, nesse período, não foram completamente aceitos. Tá? Está lá na Bíblia, então todo mundo aceitou, ninguém falou nada. Não necessariamente. Mesmo nessa época. Mas, por estarem incluídos nas versões de tradução, a igreja em época de trevas, geralmente falando, não teve discernimento espiritual para distinguir entre livros apócrifos e canônicos. Por fim, o que aconteceu? Concílio de Trento, 1546, também em reação contra os protestantes,
que reconheceram o cano hebraico, né, a Igreja de Roma declarou canônicos os livros apócrifos que a gente relacionou acima, aqueles todos, Judite, Tobias, Eclesiástico e tal. E eles declararam canônicos como autoritativos, como aquelas tradições orais que foram passadas. Olha o que se escreve: o sínodo recebe e venera todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, assim como as tradições orais. Por isso, o decreto advertiu: se qualquer pessoa não aceitar como sagrado e canônico os livros mencionados em todas as suas partes, do modo como eles têm sido lidos nas igrejas católicas, olha, lidos. Se você não aceitar o que tem sido lido nas igrejas católicas, e como se encontram na antiga Vulgata Latina, e deliberadamente rejeitar as tradições antes mencionadas, seja anátema, seja maldição. Isso foi o Concílio de Trento. Aí agora, carimbo, o negócio estava acabado. Isso aqui eu digo algo sobre a reação de Trento à reforma, né? Ao ensino de Lutero, de Calvino, à doutrina da salvação pela graça. E um interesse também, irmãos, de justificar doutrinas e práticas erradas da Igreja Católica em algum livro. Tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui 2 Macabeus 12. Não faça seu devocional nesse livro. Tem livros melhores. 2 Macabeus 12, 38 a 45, há um sacrifício feito por Judas Macabeu em favor de alguns soldados mortos em combate, que haviam sido descobertos como idólatras. Assim, é um texto que sugere intercessão pós-morte. Aí tem a doutrina católica, oração pelos mortos. Unção dos mortos. Então, justifica. Tá? Justifica. Isso aqui é um exemplo. Tá? Um exemplo. Era só essas duas aqui. Deixa eu ver. Eu vou resumir em 30 segundos e na semana que vem eu quero ler isso aqui com vocês, porque é a conclusão importante da aula. Por ironia, essa Vulgata Latina de Jerônimo, ao qual o próprio Jerônimo não considerava todos os livros como canônicos, foi a principal responsável pela inclusão desses livros dentro do cânon católico romano. Então, por que a sua Bíblia é diferente do católica? Por isso. Por isso. A obra dos reformadores, irmãos, ela vem como um romper, uma alvorada. Não é só na justificação pela fé, não, mas é na volta à palavra de Deus. É assim, olha, a gente reconhece que a gente errou, que a gente pecou. A gente precisa voltar. Foi uma redescoberta do texto bíblico. Né? E a afirmação de que aquilo que tem que estar no texto, aquilo que tem que estar na Bíblia, é o que é a palavra de Deus. Tá? No Antigo Testamento e no Novo, e aqui a gente está falando só do Antigo. Né? E, de modo geral, é o texto que os judeus consideravam também na sua Bíblia. Alguns dos apócrifos, lá no último, né, são realmente úteis como fonte de informação a respeito de uma época importante da história do povo de Deus, o período intertestamentário. Os protestantes reconhecem o valor histórico, mas nós não reconhecemos como canônicos. Resumo, eu acabei falando tudo. Né? Resumo. Né? Ponto 1. Livros apócrifos não atribuem a si mesmo o tipo de autoridade que têm os escritos do Antigo Testamento. 2. Não foram considerados palavras de Deus pelo povo judeu, do qual se originaram. 3. Não foram considerados escritura por Jesus e nem por nenhum dos escritores do Novo Testamento. E 4. Contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. É por isso que nossa Bíblia não é igual à Bíblia dos católicos. Entendemos isso? Entendemos isso. E você fechou o cânon. Eu gastei 5 minutos a mais, mas para a gente fechar nossa aula. E eu sei que eu falei muito, tem muita informação, tá? Mas a sua tarefa é essa. Leia o artigo sobre formação do cânon das Escrituras, que eu vou disponibilizar para vocês. Não é um artigo que eu escrevi, é um artigo que 2 teólogos escreveram, mas eu julgo muito didáticos, claros e importantes para o nosso estudo da Bíblia. Então, por favor, olhe para isso. Irmãos, que a nossa confiança esteja sempre no Senhor e na palavra do Senhor. O Senhor nos deu a palavra e preservou essa palavra para que ela chegue nas nossas mãos e instruam a nossa vida e a igreja dele hoje. Ele tem poder para isso. O que tem que ficar forte no seu coração vamos voltar sempre para a palavra. É ela que tem autoridade.
Se curve diante da palavra de Deus. Se curve diante da palavra de Deus. E não tenha medo de estudar. Não tenha. Tem assunto que vai ser difícil. Você vai estudar manuscrito, só para falar já é difícil. Manuscritologia, você vai ver como é que é difícil. O negócio é embaçado. Mas não tenha medo, não tenha medo. Porque a verdade está do nosso lado. A verdade está no lado daquele que está do lado do Senhor. E é isso que a gente está fazendo aqui.